Deixa eu pôr para gravar. Meninas, hoje vai ser a última aula voltada para trás. Voltada no sentido de olhar para os nossos pais, para os nossos antepassados. Nós chegamos hoje na metade, né, no quarto encontro. A partir do próximo encontro, nós vamos olhar para nós e para frente, certo? Oba, certo. Oba! Nós vamos encerrar essa fase de olhar para trás. E o que é que eu trouxe aqui para vocês hoje é a seguinte questão. Deixa eu compartilhar aqui para vocês me acompanharem. Vida afetiva igual vida financeira. Já abriu para vocês aí a tela? Sim, Tudo que nós recebemos de afeto, e o nosso entendimento de afeto que eu recebi tanto do meu pai quanto da minha mãe, é a base da maneira como eu me relaciono com dinheiro. Olha que difícil isso. Vamos aqui para explicar isso melhor. Mudou de tela? Mudou? mudou. Então tá. A relação com dinheiro é uma relação de troca entre dar e receber. Quer perguntar alguma coisa, Lorena? Não, eu não estou conseguindo visualizar sua tela. Só está aparecendo para mim uma tela do Meet. Acho que eu fiz alguma coisa errada aí, mas pode continuar. Tá. A nossa relação com o dinheiro tem a ver com a nossa relação de troca, entre dar e receber. Nasce nas nossas primeiras relações. Quem são nossas primeiras relações? Pai Papai, e mãe. papai e mamãe. A vida financeira nasce da nossa relação afetiva. Então, a nossa relação afetiva, ali, o quanto eu fui nutrida pela minha mãe e o quanto eu fui vista pelo meu pai, é a base da minha relação com dinheiro. Então, relação afetiva é igual relação com dinheiro. O quanto eu recebi e teve troca ali entre meus pais e mim é a base da minha relação com o dinheiro, que é uma relação de troca. Certo? Vamos mais, aí clareando esse entendimento. Dinheiro é um símbolo relacional. Assim como foi minha vida afetiva na infância, assim eu construo minha vida financeira. Lembrando que a nossa mãe, ela é a nutridora. A mãe é o afeto, é a nutrição, é o mundo interno, é o mundo do aleitamento materno e o aleitamento nutricional. É no colo da mãe que eu sou nutrida nas minhas emoções. Dinheiro se aprende no colo. O que eu aprendo no colo? Relação de troca. Troca de quê, Lara? Afeto e amor entre eu e minha mãe. Relação de merecimento. No colo eu aprendo quanto eu mereço, quanto eu sou importante. Relação de sobrevivência, né? No colo ali, se não tiver aquele aleitamento materno inicial, o bebezinho de 1, 2 dias não sobrevive. Então, colo é sobrevivência. Relação de pertencimento. A quem eu pertenço? A essa mãe, a esse núcleo familiar, a esse pai, a essa casa. No interior, a relação de pertencimento é muito nítida. Alguém aqui é do interior ou frequentou na infância cidade do interior? Eu já. É muito comum, né, Nelma? Ah, essa aqui é a fulana, filha da Mariazinha. A Mariazinha é filha do seu João lá, do galinheiro, né? É, eles têm muito esse negócio. É o João de Damiana. Aí eles falam que é João de Damiana de fulano, que aí a gente sabe qual que é a linhagem, né? E falou fulano, É, né? É uma relação de isso. pertencimento. Então, no interior tem isso demais, demais, demais. Então, no colo eu aprendo. Eu sou a filha da Maria, a filha do João, a neta da. Nossa, é a neta da Beltrana lá, a diretora da escola lá de cima, da escola municipal, né?
Tem muito isso no interior, né? Então, é a neta da fulana. Então, no interior tem muito essa relação de pertencimento. No colo, o que é que eu aprendo mais? O direito de até onde eu posso ir. Isso aqui me lembra a história do sorvete, que eu falei lá no evento. O direito, quanto eu posso ir? Na praia, nas férias, eu podia pedir o quê? O sorvete de chicabou e o de fruta. O corneto não podia. O de brigadeiro, raramente. Jamais. A não ser que eu abrisse mão do picolé de fruta e ficasse não sei quantos dias sem picolé para ganhar o de brigadeiro. Então, isso é o direito, né? Direito de até onde eu posso ir. Eu posso ir no corneto, eu posso ir no picolé de uva, ou eu posso ir no chup-chup de R$ 1 da esquina, né? Até onde eu posso ir? Relação de abundância. Então, no colo, eu aprendo essa abundância. Né? É picolé ou é corneto? Eu aprendo também no colo. Vocês estão lembrando aí do colo de vocês? Aham. Calma que não é para chorar, não. Porque se for para chorar, chora mais para frente, porque vai piorar um pouco. É na vida afetiva também que nós aprendemos a dar. A Nelma é boa para dar. Pedir, receber, esperar, confiar e fazer sozinho, ter autonomia, né? Então, isso que nós aprendemos na vida afetiva. Ah, eu falei da mãe, né? Que é a nutrição. E o pai? O pai é o quê? Um figurante? Um figurante. Que aparece de vez em quando no sofá lá da sala, fica só assistindo futebol. Ou de vez em quando ele aparece na calçada da minha casa, me entrega um pirulito. Nossa, teve uma paciente minha aqui, ele aparecia uma vez no ano para entregar pirulito. Ele não descia nem do carro. Imagina como que ficou o emocional, a troca com esse pai. E o pai é o mundo. O pai é o externo, o pai me passa segurança, identidade, o pai que me mostra, que me dá senso de valor. O quanto eu tenho valor. Por quê? Porque através de ser vista pelo meu pai, de meu pai olhar para mim, eu entendo quanto eu tenho valor. Por que o olhar do pai e não da mãe? Porque quando a gente nasce, eu e minha mãe vivemos uma simbiose. O que é simbiose? Dois sendo um, né? E isso é saudável, é natural. Até os 2 anos, essa simbiose completa existir entre a criança e a mãe é normal e é saudável. A partir dos 2 anos, essa tem que começar a haver essa separação, a quebra dessa simbiose. Mas quem me vê como um e não uma mistura com a minha mãe é o meu pai. Então, o meu pai me vê separado da minha mãe. É o meu pai que me vê como uma unidade. É o meu pai que me dá valor. Porque ele me enxerga separado da minha mãe. Ele me vê. Então, esse é o pai. Então, com o pai eu aprendo tanto ter direito quanto a ter valor. A gente vai falar mais disso para frente. Então, tá. Então, essa troca tem que existir. Entre meu pai me ver e eu ter valor, entre a minha mãe me nutrir emocionalmente, eu me sentir merecedora. Essa vida afetiva vai se converter na vida financeira. Olha essa palavra, converter. No trânsito, quando tem uma setinha que faz assim, é porque a rua tem uma conversão à direita, certo? Eu estou indo reto. De repente, eu faço uma conversão. Aquele caminho reto eu converto, eu transfiro para a direita. Então, a minha vida afetiva, com meu pai e com a minha mãe, eu transfiro para a minha vida financeira. O quanto eu fui nutrida por minha mãe e vista pelo meu pai. Esse todo eu transfiro para a minha vida financeira. Esse todo é a base da minha vida financeira. Ou seja, na maneira como essa vida afetiva se converte na vida financeira, como que eu enxergo isso? Como que eu enxergo, Lara, que essa vida afetiva convergiu, se transformou?
na maneira como ganhamos dinheiro, como gastamos dinheiro, guardamos dinheiro, investimos, perdemos dinheiro e nos relacionamos tanto com a abundância quanto com a escassez. Então, a minha vida afetiva se converte na minha vida financeira. Como? Como que eu enxergo isso? Como é que você tem ganhado dinheiro? Gastado, guardado, investido, perdido? Quando você olha para a abundância, qual é o seu sentimento? Qual é o seu pensamento? E a escassez? Quando você vê a escassez ou vive escassez, como que você se relaciona? Ah, normal. Vivi isso a vida inteira, hoje tá é bom. Vamos fazendo as análises internas aí. A maneira como fomos amados se torna a maneira como administramos o nosso dinheiro. Clara, já posso chorar ali no cantinho? Não, ainda não, porque falta muita coisa. A maneira como fomos amados se torna a maneira como administramos o dinheiro. Como você tem administrado seu dinheiro? Com zelo, com organização, com disciplina, com segurança, tendo um investimento, guardando. Mãe provedora e pai ausente, o padrão que molda nossa base afetiva. Eu peguei esse padrão de relação aqui com o pai e a mãe, porque essa aqui é a maioria das famílias brasileiras, né? A nossa constituição familiar do Brasil é a mãe provedora e o pai ausente. Quem que é a mãe provedora? É aquela que vai tratar de entrar em ação e colocar a comida no prato. É aquela que vai cuidar dos filhos, da roupa, levar, buscar, vai fazer tudo sozinha, vai tomar tudo para si. É a responsável por tudo, é a que tem iniciativa, é a que faz, acontece, se não for ela, a casa cai e os meninos morrem de fome. Essa é a mãe provedora. E o pai ausente? Esse pai ausente não precisa ser necessariamente o pai que não está de corpo presente. Um pai que eu não conheço, que eu não vi, que não mora comigo. Pode ser esse pai, mas também pode ser o pai que está com a mãe, que mora com esses filhos na mesma casa, mas ele é ausente emocionalmente. Exemplo, lá em casa tudo era minha mãe. O meu pai nunca perguntava da escola, o meu pai não conhecia os amigos, quem ia na reunião da escola era só minha mãe. É minha mãe que sabia dos perrengues, minha mãe que via que a gente estava doente, que sabia os nossos horários de levar, buscar, que voltar. Tudo era minha mãe. O meu pai só ia trabalhar, chegava e ficava só no futebol, ou hoje, só no celular. Ele não perguntava nada pra gente. Ele não sabia nada da nossa vida. Não sabia que os bullying que eu sofria na escola, não sabia quando eu estava chorando porque meu namorado terminou comigo, não sabia que quando estava doente, que a gente estava precisando de roupa, que estava na época de fazer a matrícula da escola, tudo era minha mãe. Então, esse também configura o pai ausente, certo? Esse aí é a minha vida da minha mãe e do meu pai. Acho que por isso que eles se separaram. Esse, Exatamente do mesmo jeito que você contou aí, que você falou. Do mesmo jeitinho. E olha assim que ele é muito trabalhador, trabalhava para colocar comida em casa, mas dessa parte ele não sabia de nada, nada. Acho que sobrecarregou muito a minha mãe, sabe? uhum. Seus pais ficaram casados até qual a idade que você tinha quando eles se separaram? Aí separaram, acho que separou. Minha mãe sempre falava, ela era viúva de marido vivo. Porque desde que eu conheço meu pai, assim, desde quando eu me entendo por gente, eles ficaram muitos anos morando na mesma casa, mas não tinha relacionamento nenhum. E Uhum. aí, há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos 7 anos, que aí eles resolveram divorciar mesmo. Ah, Mas você já era adulta, não morava com eles mais quando eles se isso, separaram. aham, aham, já, isso, aham. Mas assim, de não ter meu pai presente, assim, ser homem da casa mesmo, toda a vida sempre foi minha mãe, Ele, desde criança. ele trabalhava, mas a iniciativa era toda da sua mãe. Isso, exatamente. Sua mãe também trabalhava? Também. Então é esse quadro, né? A mãe provedora e o pai É, ausente.
E esse modelo gera em nós o quê? A mãe provedora traz o molde de que o amor é igual ao sacrifício. O amor não é leve, é um sacrifício. A mãe que suportou tudo sozinha ensina para o filho o quê? Ela não ensina chegando e falando e discursando na cabeça da criança, não. É aquele modelo onde eu sempre vejo a minha mãe exausta, cansada, preocupada, com uma dor de cabeça que não acaba nunca, uma dor no corpo, sabe? Ela nunca descansa, ela chega assim, ela só vai em casa para tomar banho, comer e dormir, chega exausta, faz a janta com os meninos, toma banho, dorme, no outro dia sai 5 horas da manhã para pegar o ônibus. Então, esse modelo, você tá rindo aí, Lorena, esse modelo, esse modelo é visto. Não é que a mãe chega contando nada para o filho, não. É um molde que nós, enquanto crianças, vemos. E aí, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui meus bonequinhos famosos. Né, Lorena? Adoro meus bonequinhos porque é tão mais fácil de enxergar. Olha aqui. Vocês estão vendo? Tá vendo? Aqui, a esposa e o marido. Vou pegar uma criancinha aqui. Eles estão olhando para frente, estão olhando para vocês, certo? Por que que esse molde me ensina para mim que sou criança? Porque enquanto eu sou criança, eu não estou virado para frente. Eu estou virado para os meus pais. Eu estou olhando para os meus pais para entender como é a vida, como é ser casado, como é gastar dinheiro, como é ganhar dinheiro, como é ter lazer, prazer, descanso. Como que a gente gasta dinheiro com presente? Ou é só com comida? Ou é só com a feira? Com o mercado? Como que é? Então, esse molde e esse pai está sempre aonde? À margem, e minha mãe aqui estrupiada, é assim que eu vejo. Meu pai lá no celular, na televisão, no futebol, trabalhando o dia inteiro, e minha mãe aqui estrupiada. É esse molde que eu vejo. Isso que é a mãe, o que o filho, que a mãe ensina para o filho quando ela é essa provedora. Então, o filho aprende o quê? Nesse modelo aqui, que o amor é esforço, que o sustento é peso, dinheiro é só para sobrevivência e tudo depende de mim. Então, essa mãe exausta está me ensinando esse padrão. Que o amor é um esforço pela vida pelos outros, que sustentar é um peso, um sacrifício enorme, que o dinheiro só dá para sobrevivência. Imagina se vai querer um picolé. Nós não temos nem carne toda semana. E isso gera em nós também, no nosso inconsciente, o quê? Um desejo de salvar a nossa mãe. Essa mãe sofredora, sobrecarregada, desse pai omisso, ausente, como pai e como marido também. Então, eu quero salvar, e ela passa a ser meu molde, ela passa a ser meu modelo. Eu quero salvar ela e também quero ser igual a ela. Por que que eu quero ser igual a ela? Por causa do senso de pertencimento que nós falamos na aula passada. Esse padrão de mãe provedora gera qual perfil de pessoas? Quando eu chego na fase adulta, eu aprendi aqui com a minha mãe, tudo isso, o amor é esforço, sustento, dinheiro é só para sobreviver, eu quero salvar a minha mãe. Quando eu vou para a fase adulta, qual é o meu perfil? Eu aprendi isso, está aqui, está registrado no meu HD. Vou para a fase adulta, eu sou quem? Eu sou a pessoa que fala, eu dou conta de tudo, no trabalho sou eu que faço tudo, eu não tenho uma empresa, eu tenho eu presa. Vocês já ouviram essa expressão? Eu presa? Não é uma empresa. Eu presa, a empresa sou só eu. Porque eu faço tudo, eu respondo os e-mails, eu atendo ligação, eu atendo fornecedor, eu faço a folha de pagamento, eu confiro a frequência dos funcionários, eu compro dos fornecedores, eu presa. Porque eu dou conta de tudo, porque o meu modelo é a minha mãe, exausta, sobrecarregada, fazendo tudo sozinha. E aí eu também aprendo a carregar os outros.
pagar tudo para todo mundo. Eu não sei descansar, até porque quem me ensina a descansar e me autoriza o prazer é meu pai, que olhou para mim. E ele não estava lá. Minha mãe tinha prazer? Fala sério. Prazer, descanso. Minha mãe, como que eu vou descansar se a minha mãe estava morta? Vocês viram aqui a bonequinha caída? É a nossa mãe. Ai, vou descansar. Eu só sei amar servindo, presenteando, porque eu aprendi o quê? Que o amor é esforço, então eu tenho que servir, presentear, doar, dar. Toda a sua realidade afetiva se torna toda a sua realidade afetiva, afetiva de afeto, se torna sua realidade financeira. Lá eu já posso ter a cabeça no buraco? Não, não pode ficar a cabeça no buraco. Vamos continuar e vamos sobreviver. Esse adulto se torna autossuficiente em excesso. Por quê? Porque minha mãe fazendo tudo sozinha. Então, eu também vou ser autossuficiente. E vou ter um cansaço crônico. Porque se eu faço tudo sozinha, eu nunca descanso. Dinheiro é só para sobreviver. Amar é um peso. Como é que eu vou descansar? Como é que eu vou precisar de alguém? Eu não me permito receber nem afeto, nem dinheiro, sem troca imediata. Eu vou voltar aqui nessa parte. Não sei receber oportunidade, justamente por causa dessa memória da mãe exausta. Vocês percebem quando eu falo assim, ó, até os 7, 12 anos nós somos formatados conforme as nossas mães e os nossos pais, porque eu fiquei aqui voltado de frente, olhando para eles, como é que vive a vida? Então, eu sou formatado nas minhas relações de amizade, nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações financeiras, eu sou formatada segundo eles. Não consegue receber troca imediata. O que é a lei da troca? Bert Helling falava que existe a lei do equilíbrio, que é a troca entre dar e receber. Eu dou o trabalho, recebo dinheiro. Eu dou o café da manhã na cama para o meu marido, eu recebo um sapatinho. Eu dou, eu, eu chamo recebo minha amiga em casa e ela me convida para o aniversário do filho dela. Então, é a relação entre dar e receber. Só que essa pessoa que foi moldada com essa mãe exausta, esse pai ausente, ela não se permite receber nem afeto, nem dinheiro sem troca imediata. Ela acabou de a pessoa fazer algo para ela. Ela quer devolver imediatamente. Porque ela entende que receber ajuda é humilhação. E ela vai se sentir em dívida. Então, ela chega na fase adulta com esse perfil. O corpo emocional grava. Eu só mereço o que conquisto com dor. Se eu quiser saltar alguma coisa aqui. Aqui, aqui. Eu só mereço o que conquisto com dor, porque tudo que minha mãe, todo o dinheiro que minha mãe fez foi com dor. De muito esforço e cansaço físico. Até aqui falamos da mamãe. Ok? Vamos pro papai? Essa frase é bem pesada, né? Corpo emocional, só mereço o que conquisto com dor, não posso ganhar com leveza. Não é? Bem pesado, assim, bem marcante. Pai ausente. Ele determina o padrão no desejo. Quanto eu posso desejar? Posso desejar o corneto? E cria um buraco na minha experiência de valor próprio e de ter direito. Quem não tem valor não tem direito. Vocês concordam? Não merece nada. Quem não tem valor não merece nada, não tem direito nenhum. E a ausência do meu pai, a ausência do olhar dele para mim, gera em mim buraco no meu senso de valor e de direito. E é o pai que autoriza existir.
É o pai que confirma que eu mereço, que eu tenho valor, né? Quem me introduz ao mundo, ao risco e à confiança? O pai. A mãe jamais. Você acha que a mãe vai falar assim: vai, meu filho, para o mundo, ser empreendedora, vai investir, pega um dinheiro lá no banco, um financiamento, e vai realizar seu sonho. Quem faz isso? O pai ou a mãe? O pai. É o pai que me introduz ao mundo, ao risco e à confiança, à segurança. Ele me diz quem eu sou, o valor que eu tenho, o que eu mereço, qual o direito que eu tenho. Quando não tem esse pai, como que fica o padrão financeiro dessa pessoa? Não sabe cobrar, precificar e negociar. Não se sentir visto. Quem não é visto não tem valor. E quem não tem valor não sabe colocar valor no seu trabalho. Se meu pai não olhou para mim, é porque eu não tenho valor. Se eu não tenho valor, como é que eu coloco valor no que eu faço? Porque o que eu faço não tem valor também, eu não tenho. Trabalha muito e ganha pouco. Se o pai é essa referência de um valor e ele é ausente, logo eu não tenho valor. E meu trabalho também não tem valor. Então, eu posso trabalhar muito, muito, muito e o valor em troca ser bem pequeno. Não espera nada de ninguém. Faz tudo sozinho e não aceita parcerias. Como é que eu vou esperar algo de alguém se meu pai, que tinha quase que obrigação de me amar, não estava lá? Eu não podia esperar nem dele, vou esperar dos outros. Então, se eu não posso contar com ninguém, é melhor fazer tudo sozinho, não vou aceitar parceria nenhuma. E também eu não vou aceitar. O que vem fácil, eu desconfio. Imagina uma parceria boa que traz um retorno rápido. Esse negócio está errado. Porque tudo que é bom só vem com esforço. Como é que pode vir rápido e fácil? Até porque quem ganha as coisas de mão beijada é o quê? O filhinho do papai. Eu não sou a filhinha do papai. Esse povo aí que tem toda facilidade, toda oportunidade também, não é tudo uns filhinhos de papai? Não é a frase? Se eu não tenho pai, como é que alguma coisa vem fácil para mim? Só vem fácil para os filhinhos de papai, quem tem pai. Olha o quanto de conteúdo inconsciente tem nessa frase. Essa pessoa vai viver em busca do reconhecimento, do apoio, da confirmação que nunca vieram do pai. Então, ela vai para o mundo fazer o seu trabalho e tudo, mas ela não vai para ganhar dinheiro, porque ela nem tem valor. E tudo tem que ser esforçoso, difícil. Ela vai para ver se ela fazendo algo, ela recebe apoio, reconhecimento e confirmação. Então, ela está em compensação. Quem está em compensação está buscando dinheiro ou compensação? Compensação. Então, ela não ganha o quê? Dinheiro. Respira fundo aí, gente. Respira fundo, respira fundo. O que a união dessa mãe provedora e do pai ausente gera os seguintes padrões também? Dinheiro é sobrevivência e não expansão. Hã? Lorena, você falou alguma coisa? O microfone está fechado. Dinheiro é sobrevivência e não para expansão, para alargamento. O trabalho dessa pessoa que viveu com esse pai, com esse formato de pai e mãe, tem o objetivo de não deixar faltar nada. Mas não é para crescer, para desenvolver. É para não faltar. E inconsciente também, para suprir a falta do pai. Para não faltar o quê? Nem a comida, nem a roupa, o calçado, o mínimo de sobrevivência e não faltar o pai. Essa pessoa entra no modo de fazer pela falta do pai. Vou fazer pelo meu pai que não fez. Se eu faço pelo meu pai que não fez, eu não ganho dinheiro. É só para sobreviver. Receber é igual perigo. Ajuda é igual a humilhação e dívida. A pessoa não sabe fazer troca. Ela acha perigoso. Ela não teve, ela no colo ela não recebeu.
for receber de outro, esse negócio tá errado, depois a pessoa vai me humilhar, se jogar na minha cara, depois eu vou ficar em dívida, eu vou ficar na mão da pessoa. Melhor não receber ajuda. Outra padrão que gera nessa pessoa, prosperar uma traição. A minha mãe sofreu muito. O sucesso é uma deslealdade à minha mãe. Como que eu vou ter sucesso? Se minha mãe foi aquela derrota na vida dela, eu vou ter o sucesso? A concretização nos negócios é instável ou bloqueada. Meu negócio não firma, não fica raiz, não vai. Por quê? Porque dinheiro é uma energia de expansão. E eu estou aqui fazendo dinheiro para expandir ou para sobreviver? E o dinheiro também é uma energia masculina. Ó. O dinheiro é masculino. Então, dinheiro para expansão, não. Por quê? Dinheiro para expansão é quando tem pai. Se meu pai é instável, meu pai não estava lá, a energia de expansão está bloqueada. Ou eu cresço um pouco e paro, cresço um pouco e paro, cresço um pouco e caio. A pessoa fica no modo sobrevivência, modo alerta, modo de guerra. Ela não vai para o modo expansão, carreira, crescimento e construção. Não posso ir. Eu tenho que substituir o meu pai, eu tenho que compensar o meu pai. Não posso ganhar dinheiro demais, que é perigoso. Sabe um exemplo de pessoa que acha que é perigoso? Acho que eu coloquei aqui. Deixa eu ver isso aqui. A pessoa vira salvadora, o perfil da pessoa. Esse pai ausente e essa mãe provedora. Ela fica salvadora. Se eu tenho, eu dou, porque doar é amor. A guerreira esgotada que faz tudo sozinha, eu presa. A prosperidade vem e perde. Quantas pessoas fazem dinheiro, vem e não fica. Por quê? Para ficar, eu tinha que ter um pai estável. Mas como meu pai era instável, o meu dinheiro também é instável. E ela tem medo de brilhar. Se boicota antes de expandir, pois de ter dinheiro é perigoso. O que que representa dinheiro perigoso? É muito assim, ó. Meu pai, ele... É a pessoa falando, né? Um exemplo. Quando meu pai ganhava dinheiro, meu pai viajava com um monte de quinga. Ia para os botecos, para os puteiros e ficava lá com aquela mulherzada, com aqueles amigos lá na roça, não sei aonde, 3 dias, 4 dias, sumia um mês inteiro. Só meu pai ter dinheiro, meu pai sumia. Aí eu na gandaia, na praia, com os homens, cachaça e a mulherzada. Aí quando o dinheiro acabava, meu pai voltava para casa, minha mãe cuidava dele, recebia ele de novo. A gente tinha Natal, a gente fazia a ceia com meu pai em casa. Mas quando vinha o dinheiro, ele sumia. Então, ter dinheiro é perigoso. Essa pessoa no inconsciente dela, que teve esse pai assim que sumia quando tinha dinheiro, ela entende que ter dinheiro é perigoso, então melhor não ter. Porque olha o que o dinheiro faz com as pessoas. Não vai embora. Tudo bem até aqui? Então tá. Ufa, agora vamos respirar. Caminhos de cura. Eu preciso de uma reorganização interna. Devolvo o lugar da minha mãe de cuidadora e não de Deus e rainha, aquela mulher que está no pedestal intocável. Não pode ser essa mulher, ela tem que ser mãe. Porque senão eu vou querer viver para salvar ela. Se ela for essa deusa ou essa intocável. E como que eu devolvo o lugar da minha mãe? Devolvendo ao pai um lugar, ainda que seja um lugar de ausência. Então, Lara, para tudo, para tudo, para tudo. Eu devolvo o lugar para minha mãe. Como? Devolver o lugar para meu pai? É, sua mãe só pode ficar no lugar de cuidadora se seu pai existir. Então, dentro de mim, eu preciso entender que a minha mãe, ó, só minha mãe, ela fez o que deu conta. E meu pai, ele gerou a minha vida. Se ele for terrível, omisso, ausente, ele gerou a minha vida. Ele tem que ter um lugar dentro de mim. Porque se meu pai e minha mãe não tiverem um lugar dentro de mim, ao invés de ir para a vida fazer dinheiro, eu vou querer ficar socorrendo a minha mãe, ou eu vou fazer dinheiro
para ocupar o lugar do meu pai. Eles têm que existir dentro de mim, com todas as imperfeições, com todas as incapacidades, eles precisam existir dentro de mim. E eles têm um lugar, porque aí eu não quero ocupar o lugar de ninguém, não quero salvar ninguém. Vamos lá. Se eu quero deixar de ser salvadora, a eu presa, a que paga tudo para todo mundo, que tudo sou eu tenho que dar lugar para minha mãe e para o meu pai, porque isso restitui direito ao desejo, ao risco e ao mundo. Desejo, risco e mundo. O dinheiro está lá no mundo. Eu preciso me arriscar, eu preciso desejar ter esse dinheiro. Mas isso só vai existir dentro de mim se meu pai estiver dentro de mim. Se minha mãe estiver dentro de mim e eu entender que ela fez o que deu conta, e ela teve as escolhas dela, e eu não posso salvar ela. Porque senão eu não vou fazer dinheiro, só vou ficar tentando salvar, suprir, compensar. Quando eu deixo a falta do meu pai doer, eu volto a correr risco. Quando eu sei que tudo que eu tenho do meu pai é a falta que ele me fez e me faz. Às vezes eu preciso tomar esse pai, às vezes é aceitar, dar um lugar para a falta que ele faz para mim. Eu preciso dar um lugar para a falta que ele me fez e me faz. Cada passo que eu tenho que dar, o meu pai me faz muita falta. Só quando essa realidade de falta existir, que eu me dou o direito ao desejo, ao mundo e ao risco. O quanto eu já admiti que meu pai me fez falta. O quanto existe um lugar para essa falta que ele me fez e me faz. Se eu fico em negação, 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 eu não tomo posse do desejo, do risco. Não vou para a vida, eu não vou para o mundo. Eu fico aqui só no modo sobrevivência. Você fala, não, meu pai fez falta mesmo, xingo ele, tudo, 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 mas, poxa, ele é meu pai, podia tanto ter feito diferente, ele me faz falta até hoje. E essa falta, a falta dele, eu tenho que dar um lugar para ele, nem que seja dar um lugar para a falta dele, para eu poder ir. Aprender, caminho de cura. Número 2, aprender a receber e não apenas cuidar. Isso você se ensina, é intencional e cotidiano. Eu preciso aprender a receber um café sem querer devolver imediatamente. Ganho um bolo da vizinha, eu não tenho que fazer um bolo amanhã e devolver a vasilha dela, não, a Tupperware. Eu posso devolver a Tupperware semana que vem. Será que você pode receber, esperar para devolver sem ter imediatamente? Pelo amor de Deus. Guarda essa Tupperware aí, põe o nome dela, mas espera uma semana para você devolver ela. E cuidar de você. Chegou do trabalho, o que que você vai fazer por você? Você já vai lavar a louça ou você vai poder sentar? Ou você vai permitir dormir com a pia suja? Afinal de contas, você dorme no colchão e não dentro da pia. O que que você vai poder fazer por você? Será que você vai poder deixar de ser tão eu presa? Será que você pode contratar algumas pessoas? Uma, freelancer, para você ficar um pouco mais soltinha, menos tão presa? Separando dentro de você valor de esforço. Novo. Como? Sofra a verdade da falta do seu pai. Valor só vem com o pai. Meu pai não estava lá, não olhou para mim, eu não aprendi a dar valor e ele fez muita falta. Reconheça que prosperar não é trair ninguém, não é trair sua mãe sofredora, mas é honrar sua própria história e de seus ancestrais. Bert Helling fala assim que nós somos o sucesso da mãe. Se eu não sou um sucesso, minha mãe não teve êxito. Se eu sou um sucesso, eu estou honrando a minha mãe e meus ancestrais. Ela sacrificou tanto por nós, será que a gente não pode ter um sucesso? Será que eu tenho que ser igual a ela? Será que todo sacrifício que ela fez foi para eu ser igual a ela?
Então, eu não vou estar traindo ninguém, nem a minha mãe, nem a memória dela, nem o sacrifício dela, se eu for diferente, fizer diferente, conseguir avançar, prosperar. Abram os microfones, falem comigo. Vocês estão respirando? Tem máscara de oxigênio por aí? Ai, ai, só você mesma. Mas o que você fala, assim, é a vida minha, da minha mãe, do meu pai, da minha casa. Você contou direitinho. E aí, sobre esse, sim, sobre o sucesso, minha mãe fala, ela fala, toda sempre eu lutei para vocês estudar, para vocês não serem igual eu, para não ficar igual a mim, não sei o que e tal. E acaba assim inconscientemente, né? Igual você falou, inconsciente a gente acaba presa, né? É inconsciente. E aí agora eu preciso me autorizar aí, né? Reconhecer que meu pai fez falta, a força dele, o incentivo dele, essa omissão dele me fez falta, mas ele existe, e essa falta existe, e ele existe, está dentro de mim. Eu sou 50% dele, ele fez o que deu conta e agora eu vou. Dona Lorena. Você contou uma coisa aí, Lara, e eu fiquei lembrando algumas coisas que aconteciam muito na minha infância. E aí eu fico tentando fazer analogia do porque aconteceu um episódio, eu até anotei aqui. Sempre que eu ganho um montante maior do que o meu salário, de alguma maneira, Uai, Lorena, você tá contando eu arrumo uma maneira de gastar. Uai, Lorena, você tá falando da minha vida financeira aí? Você leu meu pensamento? E aí, você contou o episódio, eu lembrei. Meu pai, tinha fases que meu pai estava dentro. Eu, assim, esporadicamente eu tenho lembranças do meu pai dentro de casa, no horário de refeição. Não tenho. Que meu pai, tudo que ele ia fazer, quando ele queria, ele ganhava muito dinheiro, mas ele gastava tudo de uma vez só. Então, quando ele vinha, era um período muito bom, tinha tudo dentro de casa. Né? Às vezes ele até contratava alguém para ajudar minha mãe com aquele monte de menino pequeno. Ele pegava as empregadas, mas tudo. Ô, Jesus. E aquilo ficou. Eu falei, gente, toda vez que eu pego um montante que é assim, bem maior que o meu salário, de alguma maneira eu vou lá e gasto ele. Ou eu ajudo alguém, socorro alguém, ou por alguma eu vou lá e faço. Agora eu decidi que eu vou fazer para mim, para os meus filhos. Tem alguma coisa a ver? Mas qual parte que você falou assim, ó? Na hora que você falou, veio essa lembrança. Qual parte do conteúdo que você identificou e lembrou? Quando você contou a história de que o pai saía, ganhava dinheiro, saía. E aí voltava e tinha aquele Natal próspero, era tudo lindo. Né? Mas eu já tinha associado isso também. Falei, será que tem alguma coisa a ver com as coisas que meu pai fazia? Porque meu pai era assim, tinha períodos que ele ganhava muito dinheiro. Seu pai Ele sumia ganhava também? muito. Quando ele tinha muito dinheiro, ele sumia? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes enquanto ele estava, quando meu pai e minha mãe moravam maritalmente, ele não sumia, né? Era dentro de casa, era um período mais tranquilo, mas de repente esse dinheiro acabava e ele deixava de ganhar dinheiro. Quando essa semana essa história também veio muito na minha cabeça, porque essa semana veio uma história dele, né? Eu passei o sábado lá com minha mãe e aí nós conversando. E aí surgiu uma história que quando ele separou, que ele foi morar com outra esposa,
que aí ele comprava as coisas, ela não deixava ele dividir com a gente. Era só deles, né? Aí minha mãe falava, ela acha que eu não sei, mas eu sabia que ela não deixava ele levar trazer a parte de você. E aí eu comecei a pensar, né? Falei, meu Deus. Tinha um período que meu pai ganhava muito dinheiro. É muito instável, né? O dinheiro era instável. Era instável, Era então instável. ficava um período que ele ganhava. Depois que ele saiu da casa da minha mãe, foram poucas as vezes que eu vi. Até porque eu não tinha mais tanto contato também. Foram poucas as vezes que eu Uhum. vi ele. Foi assim, foi só ladeira abaixo, né? Agora depende de, depende de... Aí a discussão era essa, porque a mulher não quer mais, porque ele não produz mais, até porque ele já Ainda está está com com ela? 80. Isso, ele já está com 85 anos e ela quer porque quer devolver para os filhos aqui. Eu falei, olha, não me responsabilizo, já tirei o meu da reta. Não, que eu puder para ajudar, eu faço. Agora, pegar como responsabilidade minha, não pega. Até mandei mensagem para ela essa semana, porque ele não produz mais, né? Ele só tem uma aposentadoria que, assim, libera um limite, ele pega empréstimo, então ele está sempre devendo. De vez em quando, nós aqui, os filhos aqui de Goiânia, tem que fazer Uma juntar vaquinha. alguma coisa. É, literalmente, vaquinha, porque tem período que nem comida ele consegue comprar mais. Aí tava essa discussão lá em casa, né? Aí minha mãe falei, não, 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 não. Aí o meu irmão do Mato Grosso já começa. Falei, não, não é responsabilidade minha. E sem E, chorar, porque antes eu chorava, me sentia culpada, eu sentia uma culpa de dizer não, não, não é responsabilidade minha. O que eu puder fazer daqui, eu faço, mas de lá então pegar é para isso, eu fui você. lembrando. Essa Mas isso instabilidade depois de tomar esse pai, né? hoje, né? Depois de O 2 anos pai de difícil. terapia. Aí tomando pai, olha, tomando pai, né? Ó, bebendo água. Ai, ai. Na verdade, assim, meu pai, assim, de dinheiro, eu acho que, assim, toda a vida foram pouco dinheiro em casa. Assim, nunca, por mais que meu pai e minha mãe trabalhassem o tempo todo, era pouco dinheiro, não era assim, era só para despesa mesmo, sabe? E assim, meu pai não teve problema assim com mulher, para sair com bebida, esses três assim, nunca teve. Graças a Deus não teve. Eu acho que mesmo foi consequência mesmo da vida dele, sabe? Assim, dos dois. Uhum. E assim, acho que o povo não ter estudo, não ter assim. E meu pai sempre era minha mãe que empurrava ele, sabe? Por mais que minha mãe não tinha estudo, mas ela tinha atitude. E Uhum. meu pai, ele não tinha atitude. Até hoje ele não tem atitude. Ele é Maria vai com as outras até hoje. Ele, tipo assim, ó, eu falo assim, ó, ele fala assim, nossa, esse papel é azul. Aí outra pessoa fala assim, não, não é azul não, acho que ele tá meio cinza. Ele olha, ah, é cinza mesmo. Às vezes é branco, mas ele fala que é cinza, sabe? Ele é Maria vai com as outras. Ele não tem, meu pai não tem opinião própria. Não tem, tadinho. Tem hora que eu fico olhando, ele não tem opinião própria. O pai Se ele dele quer foi comer alguma, se ele quer comer alguma coisa, outra pessoa fala assim, ah, eu quero comer isso, ele quer comer que a pessoa, sabe, fala, não é o que ele quer. E assim, me dá dó. Eu, assim, muitas vezes me dá dó dele. né? E o pai dele foi ausente, o pai do seu pai? Não, pelo que assim a história que eu tenho, não foi ausente, porque meu pai ele sempre foi muito agarrado com meu avô. Ele era o mais velho, então ele era muito agarrado com meu avô. Mas meu avô era muito ruim, meu avô era muito ruim, era de bater de pinhola, de isso, de aquilo outro. Então, mas e meu pai assim, ele só para você ver uma história assim, lembrando da Lorena conversando com a mãe, a gente conta as histórias. Quando a minha mãe casou com meu pai, eles foram morar na roça e meu avô tinha muito peão, que ele pegava a roça para limpar, tinha muito peão. E aí minha avó e a minha mãe foi morar lá com a sogra, né, com a minha avó, né?
E Aham. aí, o que que acontecia lá? Minha mãe era obrigada a cozinhar para todo Meu mundo, Deus. que era um serviço que era da minha avó, que passou a ser da minha mãe. E minha avó tinha uma renca de filho, meu pai era o mais velho, uma renca de filho. Os mais novinhos, assim, os que dava para trabalhar, ia para a roça, os mais novos ficavam dentro de casa. E aí teve um dia que a minha mãe acho que não quis fazer uma coisa lá, meu avô disse que ia pegar ele e bater. Tipo assim, era filha dele, sabe? Aham. Oh, E meu Deus. minha mãe disse que foi pro meio do mato, tipo assim, né? Com raiva, que não tinha jeito de fugir, foi pro mato. Disse que ficou lá um monte de tempo achando que alguém ia atrás dela. Ninguém foi atrás dela, ela voltou. Tadinha. Oh, meu Deus. Não, nossa, é tanta coisa, assim. Então eu acho assim que foi. E eu acho que minha mãe casou com meu pai sem gostar, porque antigamente era muito Ah, pobre, né? E aí tinha uma família que tinha uma comida a mais. E aí minha avó, na época, assim, um prato a menos para mim, uma boca a menos para me sustentar, né? Então vai casar. uhum. E É aí uma, acho que era assim. é uma história de muita sobrevivência, né, Nelma? Muita sobrevivência. Exato. O dinheiro aí, tudo é de peso, sobrevivência, né? É essa relação a relação E, afetiva foi de como? De peso e sobrevivência, de e esforço, quando meu sacrifício. pai tinha o dinheiro, quando meu pai pegava as férias dele, quer dizer, o único dinheiro a mais que tinha era as férias. E aí, quando ele pegava, ele, tipo assim, ele ia entrar de férias amanhã, hoje ele já convidava a família dele, que é as tia, os tios, e não deixava nada para minha mãe, sabe? Pegava, colocava no carrinho velho e 30 dias fora, na casa dos parentes, na casa do pai e da mãe dele. E aí não lembrava que tinha filho, que tinha mulher, que tinha despesa para pagar no mês que vem, e aí ia, gastava o dinheiro tudo, no mês, quando chegava, era só minha mãe. Que Eu perigo. acho que um pouco pode ser isso. É, aí um exemplo do dinheiro é perigoso. Porque na hora que Isso. vem o dinheiro é para os outros de fora, não é para a gente aqui de casa. Não é. E o que a Lorena falou é assim mesmo. E esse mês teve até uma experiência real, oficial, e que me fez pensar porque eu já estava com você. Porque se fosse outras vezes eu não teria feito essa analogia. É, eu tinha um dinheiro na minha conta, consegui juntar um dinheiro na minha conta. Eu falei assim, nossa, agora vou ficar tranquila, porque tal. Aí minha filha precisou do dinheiro para resolver uma coisa, aí acabou, fiquei no zero. Parece assim, igual a Lorena falou, parece que quando chega um teto, cai lá embaixo. Aí vai, vai, Verdade. vai, chega, vai para baixo. Não dá seguimento. Parece que a gente não se permite passar daquilo ali. Isso. Isso, assim, o dinheiro vem na hora que vem um extra, né? Um a mais, a sério, 13º, não sei, né? Onde que vem o a mais do trabalho de vocês. Na hora que vem, eu não consigo ficar com esse dinheiro, eu tenho que dar um fim nele. Não, Eu não alguém acontece alguma coisa que não tem jeito. Tá tudo ligado, gente. Eu não posso. Eu tive vocês duas, né? Eu conheço bem a história da Lorena, um histórico de muita sobrevivência. Então, eu já tenho que dinheiro é sobrevivência. Como é que dinheiro vai sobrejar? Sobejar, vai sobrar, vou guardar, vou poupar, vou investir. Primeiro de tudo, dinheiro é sobrevivência. Como é que vai sobrar? Segundo, muita ausência do pai aí que não me deu um senso de valor, de merecimento. Eu mereço esse dinheiro, é meu. Por que você tem da minha filha? Sua filha não é Clara, eu me sinto adulta? muito assim, sabia? Eu me sinto muito assim. Muito assim? Eu não mereço ganhar mais que os meus. Esses dias eu estava pensando, esses dias não, ontem, hoje, né? Tem um montante para entrar todo de uma vez e eu já comecei a me boicotar, É pela sabe? culpa. A culpa de ter mais por causa da fidelidade. Lembra da fidelidade? Eu sou fiel E assim, porque eu faço igual para da pertencer. forma, como esse entrou, a tendência é que sempre venha o mesmo montante se eu continuar fazendo o mesmo trabalho.
Eu falei, meu Deus, mas será que toda vez que eu ver esse negócio entrando na minha conta que eu vou me sentir culpada desse jeito? O que que traz mais angústia? Na hora que o dinheiro tá lá na conta, você pega e olha assim, até um comichão, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí na hora que eu desfaço esse dinheiro, dá um alívio na hora que o dinheiro cai da conta, não dá? É, meu Eu Deus. sim, nossa, eu quando assim, na verdade, na hora que eu pago uma conta, assim, que eu pago alguma dívida, menina, é um alívio, é um assim, é Eu um que tô tendo prazer tão comichão grande, aqui, gente, disso que eu tava não é? falando, meu Deus. Dá até um comichão, eu preciso desfazer desse dinheiro. Porque na hora que esse dinheiro sai da minha conta, junto com ele sai uma tonelada de culpa. Mas eu sou assim, Lorena, viu? Também. Nossa, Deus, como é que eu que preciso acabar com esse sentimento? Porque E o que que tem que fazer? Culpa é um sentimento somente de adulto. Quem lida com dinheiro, criança ou adulto? adulto. Adulto, né? Adulto. Culpa é um sentimento de adulto. Por quê? Porque só a criança que vive um lugar de inocência. Se eu quero me livrar da culpa para entrar no lugar de inocência, não sou responsabilizada, é porque eu quero ir para um lugar infantil. Então, se veio a culpa, é porque eu estou no lugar adulto. O que que eu preciso fazer? Sustentar a culpa. Só que a culpa é pesada. Mas quanto mais peso eu, vamos pensar na musculação, quanto mais eu estou acostumada a pegar um peso, mais leve ele vai ficando à medida que eu vou malhando o músculo. Mais Então, eu resistência eu preciso, tenho. mais força e resistência eu tenho. Então, quanto mais tempo eu consigo sustentar essa culpa, mais tempo ela vai ficando o quê? Mais Leve, né? leve, mais leve. Mas eu preciso, no início vai incomodar muito, eu vou querer desfazer desse dinheiro, porque vocês duas vieram de um histórico de sobrevivência. E pelo que a Nelma fala, pelo sentimento de culpa aí, talvez os familiares de vocês ainda vivam nesse estágio de sobrevivência e vocês já saíram, porque senão vocês não estavam aqui comigo. Uhum. Então Verdade. vocês já saíram. Se vocês já saíram, eles continuam. Como que eu vou e deixo todo esse povo sofrendo capenga? Meu pai lá com aquela amante horrorosa, que não, agora Não quer mais? não quer mais. Não, comeu a carne, agora vai ter que roer o osso. Você manda pra ela essa mensagem. Vai ter que roer o osso. Vai ser sessão de terapia, ó. Querem devolver o pai. Ela teve filhos com seu pai? Dois. Não, então deixa para eles lá. Exatamente. Ah, não querem, não. Dá pros caçula. Pois Não querem. As noras não quer, né? Não. Seu pai vai sobreviver. Seu pai é forte, né, Elma? E foi bom falar isso, mas você falou a questão de dó. Não tenha dó dos seus pais. Por quê? Porque senão a gente está quebrando a lei da hierarquia que diz que eles são grandes e eu sou pequena. Se eu tenho dó, é porque eu sou maior que eles. A gente tem dó do Uhum. pequeno, não tem dó do grandão, poderoso, forte? Não, a gente tem dó do pequeno. Então, se eu tenho dó do pequeno, eu estou tomando o lugar deles, eu estou me colocando maior que eles. E isso de se colocar maior que os pais dobra a mangueira do fluxo do dinheiro. Lembra do evento? Uhum. Uhum. Lembro. Quando eu tenho dó, eu quebro o princípio da hierarquia, me coloco maior que meus pais e o fluxo de dinheiro fica interrompido. Porque você precisa olhar para o seu pai, ainda que o seu pai, só de você contar que o seu avô batia muito, o senso de valor e merecimento dele deve ser zero. É tão zero que até na comida e na cor ele busca agradar. Por quê? Porque eu não tenho identidade. Ele Eu não não sei. é. Eu não sei quem eu sou, porque meu pai não olhou para mim, me bateu. Entende a realidade interna do seu pai? Mas apesar Uhum. disso, olha quanta vida ele gerou, passou para frente, está com a sua mãe até hoje.
Então ele é grande, ele é maior que você. Sua vida veio dele. É. Então, não dobre essa mangueira. Não tenha dó do seu pai. Quando vier o pensamento, o sentimento de dó, lembre, ele é grande, eu sou pequena. A frase que eu Uhum. ouvi, assim, que para mim foi inesquecível. Os nossos pais são tão grandes que quando nós nascemos, eles já brincavam de fazer neném. É. né? Verdade. Quem tá brincando de Né? fazer neném não é pequeno, é grande, gente grande. Né? Verdade. Certo? E engraçado que esse trem, como que passa de uma geração para outra? Eu venho com com esse negócio da minha mãe, assim, eu fazer tudo, e é tudo na minha mão, é tudo aquilo, parece que se eu Eu não pegar presa. para fazer. Nossa Senhora, é exatamente, esse é eu escritinho, escritinho, escritinho. E aí você falando eu presa, eu analisando aqui a minha filha. Minha filha tem 26 anos e ela é igualzinha a mim. Meu Deus do céu, como que faz? Como que puxa? Lembra dos bonequinhos? Para quem ela estava Uhum. olhando? Na hora que você mostrou, gente, a teta do mesmo jeitinho. Ela tá replicando o que eu sou e o que eu não gosto que eu seja, sabe? O que eu não sou feliz da maneira que eu sou, ela tá replicando. E eu fico assim, eu fico extremamente triste em relação a isso. Mas começa. Ela mora com você? Ela mora no mesmo lote, mas ela tem a casinha dela. Ela é casada, vai fazer 5 anos, 4 anos que ela é casada. Mas começa agora a fazer por você, porque a nossa mudança, a nossa cura reverbera. O que é reverberar? Já viu aqueles dois pêndulos que a gente vê uma bolinha e faz tum, e Uhum, o som vai vibrando? Esse vibrar é o reverberar, né? Vai alcançar ela também. Começa já a pensar, né? O que que você pode fazer para sair desse módulo sobrecarregado e sobrevivente? Ah, e são coisas, gente, pequenas, é igual o manancial lá que eu falei quando eu ia para Paraúna, que vai saindo ali, mas é uhum, constante, é rotineiro, é no dia a dia. O que que você pode fazer? Você pode fazer um escalda-pés para você pode ter um momento de almoço só você e seu marido no fim de semana. Qual é o lazer, o prazer, o descanso e a ajuda que você pode ter e receber no trabalho? Quem que você pode contratar, delegar? O que que dá para delegar com quem você já tem de funcionário? Qual função que seria assim muito importante contratar? Nem que seja freelancer. Para você começar a mostrar para sua mente que você está saindo desse lugar de sobrevivência. uhum. E o exemplo maior que eu mais fiquei triste esse final de semana, mais fiquei triste, mais me doeu, é porque o que que acontece? Ela foi fazer uma prova em Uberlândia, BH, lá em Belo Horizonte. E aí ela me ligou, mãe, o Uber deu R$ 25. Dá para mim ir a pé para lá para onde ela estava hospedada? Dá, mas ela estava com medo. Mas ela me ligou para perguntar se ela pegava o Uber de 25. E eu pensei, gente, minha filha não tem permissão tipo assim, ou eu fico perdida numa cidade que eu não conheço, ou eu pago R$ 25 no Uber. Sabe, assim, o tanto de que a permissão dela é baixa. Porque ela tem que decidir, gente, 50, 100, é melhor pagar R$ 100 de Uber do que ficar perdida. Uma cidade que eu não Tinha que conheço. ser isso. Não é verdade? E aí ela me ligar para perguntar, mãe, deu 25, o que que você acha? Eu falei, gente, Você é eu fiquei casada, né, preocupada. Na Nel? verdade, não foi triste, eu fiquei preocupada. Você é ca- Depois que eu estou tendo as aulas com você, eu fiquei preocupada, Lara. Mas agora você Preocupada. também começa a fazer por você para isso, para ela ver, né? O exemplo arrasta, né? E aquilo que couber numa conversa e você puder ir passando o conhecimento que você está aprendendo, você vai passando. Você é Uhum. casada, né, Nelma? Você é casada? Sou. Aham. Na verdade, você tem que ter união estável, mas casada mesmo não, mas eu tenho união estável. Tem quase 30 anos. Mas é o pai dos seus filhos, né? Você É, está o com pai dos ele a meus vida filhos. inteira. Isso. Aham. Muito bom, muito bom. Meninas, então foi isso. Hoje encerramos a parte de olhar para trás.
Ai, ai. Sejam intencionais no descanso, sejam intencionais nas falas que eu acho que vocês já estão sendo, né? Sejam intencionais e comece a pensar, tarefa de casa, o que eu posso fazer no meu cotidiano, no meu dia a dia, para sair do modo sobrevivência, certo? Beleza. É, Então tá. Semana que vem, na terça, é carnaval, então não tem encontro comigo. Mas na quarta vai ter com a Fran Borba. Vou mandar o link lá no grupo do mesmo jeito, vou estar na reunião junto, só que ela vai entrar e ela que vai ministrar. Uhum. Amanhã vai tá ter também ou só na outra? Né? Amanhã tem? Então, as próximas duas quartas. Quarta que vem bom. com a Fran, na outra semana vai ter terça comigo e quarta com a Fran de novo. Beleza. Entendeu? Tá bom, eu tinha programado porque eu pensei que ia ser amanhã, mas é na outra. Então, Na beleza, então, tá tranquilo. Então tá bom. Gente, um beijo, Obrigada, obrigada, viu? boa noite. Beijo. Obrigada, Tchau. boa noite. Tchau, obrigada, meninas. Com Tá lindo, Deus. Lara. Amei O quê? seu cabelo. Ah, Tá eu mesmo? gostei, obrigada. É porque eu tava me sentindo assim, ó, Maria Madalena arrependida. Nossa, ficou lindo. Não, eu tava me sentindo antes. Falei, vou cortar, que eu tô parecendo Maria Madalena. Beijo, 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 beijo. Tchau, com tchau, Deus. tchau, Tchau. Boa Tchau, semana. Lorena. boa semana. Pra vocês também. Até mais.